Irmãs, hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo e o aconselhamento. Então eu gostaria de fazer para vocês algumas perguntas. Para quem você falaria dos seus problemas de desânimo, prostração, tristeza? Quem você procuraria para ajudá-la com seus problemas conjugais recorrentes? Quem você buscaria para te ajudar a atravessar com sabedoria uma crise financeira? Quem poderia aconselhar você em como lidar com os filhos desobedientes, rebeldes, insubordinados ou que estão se distanciando da família? Quando você busca ajuda externa, é porque você acredita que tem alguém com um pouco mais de sabedoria do que você, ou talvez com mais experiência do que você. Mas, nessa busca por alguém que possa te ajudar, você questiona qual é a visão do mundo que essa pessoa tem? Qual é a base de conhecimento dessa pessoa? Quais são os seus valores éticos e morais? Mas realmente isso importa? Vamos juntas saber se isso importa? A história do mundo tem toda uma linha de filósofos e pessoas, pensadores, idealizadores de novas ideias, criando pensamentos humanos, centrados no homem e nas suas necessidades, com a finalidade de dar ao homem uma vida feliz, próspera, fácil. Todo mundo quer, né? Mas as ideias têm consequências, já dizia um certo filósofo. Grandes e conhecidos pensadores que influenciaram as ideias da civilização provocaram guerra e paz. Abalaram o mundo. Podemos citar o iluminismo, o fascismo, o marxismo, com toda uma cadeia de acontecimentos que eles provocaram em busca de uma vida feliz, com promessas de liberdade e de igualdade. Eles diziam que o mundo seria melhor se, enfim, promessas que davam esperança de que no futuro eu e você teríamos paz, felicidade, tranquilidade de vida. O iluminismo acreditava que a razão, a racionalidade do homem seria a redenção da humanidade. A razão era a principal fonte de autoridade e legitimidade. Defendia ideais como liberdade, progresso, tolerância, fraternidade, governo constitucional e separação da Igreja e Estado. O iluminismo foi enfatizado pela ênfase no método científico. E a frase deles era: atreva-se a conhecer. Iluminismo, a fé na razão, influencia até hoje a nossa igreja, a nossa vida. Depois tivemos uma onda de pensamento positivo. Pensamento positivo é uma corrente de psicologia aplicada, difundida frequentemente em cursos e treinamentos de motivação. A ideia de pensamento positivo baseia-se na crença de que se a gente mantiver a nossa mente pensamentos do bem, com temas positivos, de sucesso pessoal, isso pode melhorar as nossas condições psicológicas e alterar o nosso comportamento. Nós temos alguns líderes religiosos que seguem essa corrente, com grandes templos, inclusive no Brasil. Depois nós tivemos uma onda de cientificismo, que afirma que a superioridade da ciência sobre todas as outras formas de compreensão humana da realidade, acima da religião, da filosofia metafísica, afirma que a ciência é a única capaz de apresentar benefícios práticos e alcançar autêntico rigor cognitivo, de entendimento. É uma tendência intelectual que preconiza a adoção do método científico. Tal como é aplicado às ciências naturais, isso seria aplicado em todas as áreas do conhecimento. Depois, nós tivemos uma onda de materialismo, que é uma forma de pensar segundo a qual as coisas espirituais são abstratas, as naturais são concretas e dignas de confiança, porque nós podemos ver. Porém, a Bíblia já nos diz algo diferente sobre isso. Em 2 Coríntios 4,18 fala assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. E por último, ou em penúltimo, nós tivemos uma onda falando sobre biopsiquiatria, que é bem atual,
que é que o corpo está desequilibrado. Através de tecnologias sofisticadas de imagem, permitem examinar o nosso cérebro e traçar alguns padrões e identificar os locais no cérebro onde ocorrem os nossos estados emocionais e as nossas escolhas comportamentais. A química do cérebro e a genética tornaram-se a causa significante da personalidade, das inclinações e dos problemas humanos. Mas também tivemos o feminismo, que é um conjunto de movimentos políticos, sociais, ideologias, que o objetivo era direitos iguais e uma vivência humana por meio de empoderamento feminino, libertação de padrões patriarcais, baseados em normas de gênero. Mas agora eu quero perguntar para vocês, o que tudo isso tem a ver com aconselhamento? Eu quero dizer para vocês que todas essas formas de pensamento e muitas outras formas de pensamento seculares estão infiltradas dentro das nossas igrejas. Veja, não temos nada errado contra pensadores, filósofos, nada disso é errado. O grande problema é quando essas ideias não estão subordinadas à mente de Cristo, à Bíblia, que é a nossa regra de fé e padrão ético. Pois quando tiramos Deus das ideias, estamos nos rebelando contra a ordem estabelecida na nossa vida pelo Senhor. As pessoas, no entanto, buscam soluções para os seus problemas emocionais, sociais, pessoais, em várias filosofias. Elas apalpam, tateiam no escuro, em uma nuvem de possibilidades, mas elas não podem encontrar uma resposta definitiva para o que acontece no seu interior, na sua mente, no seu coração. Para tratarmos dos problemas humanos como um ser humano integral e alcançarmos uma mudança de vida, nós precisamos encontrar os motivos do coração. E uma mudança de reino se faz necessária. Temos que atravessar o mundo caótico das ideologias e filosofias dos homens para alcançar o mundo invisível do Espírito Santo. Uma mudança de reino se faz necessária. Saímos das ideias da sabedoria humana, do mundo caído, que está sob o domínio das trevas, e vamos em direção ao reino de Deus. Nos submetemos à mente de Cristo, nos submetemos ao poder do Espírito Santo, que nos instrui e verdadeiramente nos ilumina o entendimento corrompido pelo pecado. Vamos ouvir o que o nosso Senhor diz sobre todas essas coisas. Eu convido você a abrir sua Bíblia e, se possível, mantenha ela aberta, porque nós vamos ficar voltando para os versículos. Nós vamos ler 1 Coríntios, de 1:10 até 1 Coríntios 2:16. Vamos lá. 1 Coríntios 1, versículo 10. Eu estou lendo numa versão Nova Almeida atualizada. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e num mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Chloe de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanes. Além destes, não me lembro de se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo?
visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Irmãos, quando estive com vocês anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos dessa época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério. A sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desse mundo conheceu esta sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amadas, nós vamos fazer essa exposição em 3 partes. Nós vamos falar sobre o perigo da mentalidade do mundo infiltrado no aconselhamento da igreja. A primeira solução, que seria a cruz de Cristo no aconselhamento. E a segunda solução, que seria o Espírito Santo no aconselhamento. Paulo escreveu essa carta aos Coríntios em correção a uma carta que ele mesmo recebeu dessa igreja. A correção de Paulo nos revela que a igreja de Coríntios tinha um problema de infidelidade ao Evangelho e à vida no Espírito. A ênfase dessa carta era o Messias crucificado
e a cruz como sabedoria e poder de Deus. Corinto era uma capital da província romana de Acaia. Era um grande centro comercial, uma cidade portuária, onde afluíam pessoas de todas as cidades, diferentes lugares, diferentes culturas, diferentes religiões. Era um centro cultural de discussões filosóficas, onde era comum irem às praças para ouvir os grandes pregadores, os filósofos. Era um centro de adoração de deuses, como Apolo, que era o deus grego da beleza, como a deusa Afrodite, que era a deusa do amor e do sexo. Era um centro de filosofia, de homens que eram considerados sábios. Mas era um local também de decadência sexual. Nesse contexto está inserida a igreja de Corinto, formada por gentios. Paulo ousadamente leva a essa igreja a verdadeira sabedoria. Ele prega o evangelho de um Deus-homem, desconhecido para eles. Alguém que foi humilhado, destituído de qualquer poder e majestade, e foi vergonhosamente morto na cruz. Em Corinto, o evangelho estava misturado com essas filosofias, misturado à sabedoria do mundo. O evangelho mais alguma coisa. Isso não está acontecendo hoje nas nossas igrejas? O evangelho mais alguma coisa? Uma filosofia, uma ideologia, uma sociologia que se infiltra na igreja sem que nós percebamos? Muito bem, irmãs. Vamos então falar sobre o perigo dessas filosofias infiltradas em nossas igrejas, começando com o perigo da mentalidade do mundo na igreja. Isso está em 1 Coríntios de 1, versículos 10 a 16. 1 Coríntios 1,10 diz assim: Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. A igreja de Corinto, para a qual Paulo escreveu, estava passando por essa mistura de conhecimento secular com conhecimento de Cristo. Dentro da igreja, a filosofia do mundo tinha se infiltrado e isso causava divisões entre os membros. Porque naquela época, quando uma pessoa seguia um orador, um filósofo, eles tomavam partido desse filósofo. Eles defendiam esse filósofo. E isso criava rivalidades entre eles. Então, isso estava dividindo essas pessoas, esses novos crentes. Eles levaram isso para dentro da igreja. Em 1 Coríntios 1,13 diz assim: será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Paulo está exortando aqui os novos crentes a seguirem com fidelidade o Senhor Jesus, e não os servos de Jesus, que os evangelizam, porque isso estava se tornando uma idolatria dentro da igreja. O teólogo Don Carson diz que a divisão da igreja em preferência a um mestre é a usurpação do corpo de Cristo. E na história da igreja, sempre houve a defesa de algum mestre, essa contaminação da sã doutrina com a filosofia e os métodos do mundo. Mas de onde vêm as contendas e os desentendimentos? O que será que um conselheiro pensaria sobre isso? Vamos em Tiago 1, carta de Tiago, capítulo 1, versículo 14 a 15. Olha só o que Tiago nos diz. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Amadas, nós não podemos servir a dois senhores, ou servirmos as filosofias humanas, ou servimos ao Senhor Jesus Cristo. E permitimos que o Santo Espírito nos conduza e instrua nesse caminho que nós temos que andar. Nós não precisamos submeter o aconselhamento a um jugo desigual. Assim como Deus é imutável, a sua palavra também não muda e será cumprida.
Dessa forma, podemos confiar o aconselhamento no que é imutável e estável, sem medo de que no próximo verão teremos que mudar o conceito porque surgiu uma nova filosofia, uma nova ideologia, ou nos promete coisas mais maravilhosas do que no verão passado. Mas se não podemos confiar nas filosofias e ideologias desse mundo, qual que é a solução? Primeira solução que Paulo nos apresenta aqui é a cruz de Cristo. Esse trecho vai estar entre 1 Coríntios 1, do 17 ao 1 Coríntios 2, 5. A primeira solução é a cruz, como poder de Deus para a salvação. 1 Coríntios 1, 17 diz assim: afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Paulo está dizendo que o que importa é a pregação do evangelho, é a centralidade da cruz de Cristo, e não a sabedoria emitida por palavras, ou métodos usados pelos oradores, como eles estavam ali, com aqueles oradores seculares que falavam muito bem, que tinham muita sabedoria, muita eloquência. Nada disso vai levar a pessoa à salvação. A cruz deve ser o centro da pregação. 1 Coríntios 1,18 diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria do mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. O mundo não conhece Deus por sua própria sabedoria, mas pela pregação do Evangelho. Cristo crucificado foi escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas não é assim para os que foram escolhidos para a salvação. E não importa a raça. Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Esse poder, a sabedoria dos filósofos e pensadores seculares, não tem e não podem entender. Porque até mesmo a loucura de Deus, que inverteu os valores naturais na cruz, é mais sábia do que a sabedoria humana do melhor sábio. A fraqueza de Deus é mais forte do que qualquer força humana. Precisamos nos lembrar disso sempre que o nosso coração pender para as filosofias e que tentam suplantar a sabedoria de Deus e a palavra de Deus, ou complementar o evangelho com mais alguma coisa. É uma loucura para os sábios desse mundo pensar que um homem que morreu na cruz, sem estudo acadêmico, sem linhagem de nobre nascimento, filho de um carpinteiro, sem poder político, financeiro, seja a solução para a nossa vida, conforme a palavra que Paulo está nos pregando. Isso é escândalo para os judeus, porque eles esperavam um Messias, e esse Messias veio e não reinou, ele não mudou as circunstâncias políticas, sociais, econômicas da sua geração. Mas, irmãs, Cristo veio para nos transformar. Ele veio mudar o nosso coração. E quando nós temos uma conversão de vida voltada para Deus, as nossas circunstâncias também mudam. Então, o mundo também será transformado por pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Gera mudança nas famílias, na igreja, na educação. Essa mudança possibilita governos preocupados em agradar a Deus, em servir ao próximo. Mudanças possíveis em todas as esferas da vida humana. Essa mudança começa em mim, em você, e pela graça de Deus, através da obra do Espírito, através da obra de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo.
E é no discipulado e no aconselhamento centrado no Evangelho, com o poder do Espírito Santo, que temos a oportunidade de contribuir como instrumentos de Deus para que as pessoas sejam transformadas para a glória de Deus. Vamos em frente com o texto. 1 Coríntios 1, de 26 a 31, diz assim: Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu os humildes do mundo e os desprezados e aqueles que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Amadas, nós não fomos chamadas por causa de alguma coisa que nós temos em nós mesmas. Isso não é maravilhoso? Somos chamadas em nossa miséria. Nós não temos nada para oferecer a Deus. Quem nos escolhe foi Deus. E a escolha dele é diferente das escolhas que o mundo faz. Ele escolheu as coisas loucas, as fracas, as humildes, as desprezadas e as que não são sábias. O chamado de Deus envergonha os sábios, os fortes, e reduz a nada as que são sábias. Mas qual é a finalidade disso? Veja no versículo 29. Para que ninguém se glorie na presença de Deus. Nós nos gloriamos em Deus, não em nós mesmas, em nossa sabedoria. Veja o que diz 1 Coríntios 1, de 30 a 31. Espero que você esteja com a sua Bíblia aberta aí. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Em contraste com os oradores e filósofos gregos, nos quais os novos cristãos se orgulhavam e até se dividiam por causa da sua oratória, eloquência, linguagem, persuasão, sabedoria, Paulo aponta para Jesus Cristo e esse crucificado. Qual a finalidade de Paulo centrar a palavra em Jesus Cristo? Será que esse tipo de coisa acontece nos dias de hoje? Será que os nossos pregadores estão centrando a sua palavra, a sua pregação na cruz de Cristo? Ou será que os cristãos estão sendo persuadidos pelos falsos pregadores do Evangelho por causa da sua eloquência, ou seguindo filósofos pós-modernos que baseiam a sua sabedoria em fontes humanistas? Esse tipo de infiltração que temos em nossas igrejas não é o alvo de Satanás, que quer nos confundir, nos enganar e matar? Será que estamos nos deixando enredar pelas mentiras? Vejam o contraste entre as escolhas de Deus e as do mundo. Deus chama aqueles que são os mais desprezados do mundo. E em Cristo nós temos suficiência e sabedoria. Deus escolheu as pessoas fracas, porque é na nossa fraqueza que Ele mostra a força dEle. Vamos lá dar uma voltinha em 2 Coríntios 12, 10, diz assim: Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ele escolheu não as pessoas de nobre nascimento, porque ele nos dá um novo nascimento. E nos adota como filhas na família do Rei das Nações. As humildes, porque Deus quem nos humilha e Deus quem nos exalta. O nosso conselho, irmãs, não é baseado em sabedoria de homens passageiras, nem tampouco em poderosos desse mundo, com algum tipo de poder social, político, filosófico. Também não nos baseamos em pensamentos de pessoas de algum tipo de realeza. É na sabedoria de Deus que nosso conselho se baseia. Nós oferecemos Cristo crucificado
para as que sofrem, para as que estão perdidas, para as que são escravas de algum tipo de pecado, porque em Cristo temos sabedoria, justiça, santificação e redenção. A filosofia e a sabedoria do mundo não podem nos dar essas coisas. Nada pode nos oferecer o que Cristo nos oferece. E em Cristo crucificado que nós colocamos nossa fé e a esperança da nossa vida. Vamos seguir. Paulo continua enfatizando a mensagem a respeito de Cristo crucificado. 1 Coríntios 2, de 1 a 5, diz assim: Irmãos, quando estive com vocês anunciando o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo insiste em dizer que a sabedoria não vem de linguagem de ostentação, mas de Cristo crucificado. Nosso conselho tem a sabedoria baseada na cruz de Cristo. Nossa palavra de conselho deve ser em demonstração do Espírito. Para quê? Para que a fé do ouvinte seja centrada em Cristo e Cristo crucificado. A sabedoria humana sem Deus, irmãs, não tem valor. Vamos lá em 1 Coríntios 3, 18 a 21. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Vamos agora, irmãs, conhecer a segunda solução. Nós ouvimos Paulo nos exortando a centrarmos a nossa palavra, o nosso conselho, na cruz de Cristo. Agora nós vamos para a segunda solução que Paulo nos apresenta nesse começo dessa carta. A verdadeira sabedoria vem do Espírito Santo. Nós estamos em 1 Coríntios 2, começando no versículo 6 e vamos até o 16, que é o final da carta, final do capítulo. 1 Coríntios 2, 6. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos dessa época que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. A sabedoria que antes estava oculta, irmãs, é Cristo. Cristo que nos foi revelado. Colossenses 1, 26 diz, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. A sabedoria que Deus predeterminou desde a eternidade não é como a sabedoria humana que passa, que muda. 1 Coríntios 2, 8 a 9 diz assim, nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A revelação, irmãs, é obra do Espírito Santo. Por isso que muitos não conseguiram ouvir e nem conseguiram ver, porque o Espírito não destampou os seus ouvidos, nem destampou os seus olhos. 1 Coríntios 2, 10 a 12 diz, Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as
profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Quem conhece as coisas do ser humano é o espírito humano. E quem comunica esse conhecimento ao nosso espírito é o Espírito de Deus, que habita em nós, que recebemos quando colocamos a nossa fé em Jesus Cristo. 1 Coríntios 2, de 13 a 16, diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E esse conhecimento do Espírito, irmãs, é o que também falamos. As coisas espirituais nos são reveladas pelo Espírito. Eu sei que muitas irmãs têm medo, temor de aconselhar, porque elas têm medo do que elas vão falar. Mas veja só, segundo o conselheiro bíblico Jay Adams, o Espírito Santo é a principal pessoa no aconselhamento. O aconselhamento é feito em 3 pessoas: o conselheiro, o aconselhado e o nosso maravilhoso conselheiro, que é o Espírito Santo de Deus. Porque a nossa suficiência para o ministério de aconselhamento não vem das ideias de mentes corrompidas, mas ela vem da mente de Deus, em Cristo, pela aplicação do poder do Espírito Santo em nós. Veja o que 2 Coríntios 3, 5 a 6 diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. No aconselhamento, o Espírito Santo, então, nos revela, nos dá entendimento dos mistérios divinos, mas também nos revela as palavras com as quais nós ensinaremos como conselheiras esses mistérios. Veja, preste atenção no versículo 1 Coríntios 2,13 diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. A palavra que nós falamos, irmãs, são ensinadas pelo próprio Espírito. Elas não vêm de nós. Nessa revelação, as palavras que são proclamadas são as palavras de Deus. 1 Tessalonicenses 2,13 diz assim: temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. O Espírito Santo, irmãs, nos dá discernimento dos nossos pecados e da necessidade que nós temos de um Salvador e de santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E o Espírito Santo nos capacita a obedecer pela graça. Portanto, o nosso conselho deve apontar para o louvor e para a glória de Deus. O aconselhado deve ser levado a conhecer e imitar Cristo. E o Espírito Santo, pela graça e poder, opera a transformação. Isso nos lembra de quanto que nós somos dependentes de Deus, que nós devemos orar antes, durante e depois do encontro de aconselhamento. Temos que orar pelo aconselhado, temos que orar por nós mesmas. O Espírito Santo, amadas, nos dá poder para
propagar e para ensinar a palavra. Atos 1:8 diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Deus não nos envia sem antes nos dar condições de servir. Ele nos envia e nos ensina. Em Mateus 28, 18, 20 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amadas, a ordem é para irmos. A ordem é para você guardar o que você ouviu, conhecer, memorizar, meditar e ensinar isso para os outros. E quem vai nos capacitar a isso é o Espírito de Deus. Lembra, Deus não nos envia sem antes nos preparar. Nós somos capacitadas pelo Espírito Santo e aconselhamos a palavra porque ele nos dá conhecimento espiritual. Nenhum outro tipo de aconselhamento tem esse critério. Nenhum outro tipo de aconselhamento vai te dar discernimento e conhecimento espiritual. Isso foi escandalosamente providenciado por Deus e é loucura para os que não creem. É loucura porque eles não têm percepção espiritual. Estão cegos, surdos, incircuncisos pelo Espírito de Deus. Versículo 16, irmãs. Quem conheceu a mente do Senhor? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem é o seu modelo de mestre? Você é discípulo de quem? Nós temos a mente de Cristo porque o Deus triuno nos preparou isso. Deus nos chamou, Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para nos dar nova vida, enviou o seu Espírito Santo para habitar em nós. O Espírito Santo nos revela a mente de Cristo, sabedoria de Deus, que antes nos era oculta, mas agora nos foi revelada. Concluindo, qual é o seu método de aconselhamento? É secular, bíblico, esotérico, hedonista, utilitarista? Não precisamos nos render aos falsos ensinos para nos aconselharmos mutuamente. Gálatas 1, 6, 7 diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns de vós perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Nós, amadas, aconselhamos com o evangelho. Trazemos as pessoas para as boas novas de Jesus Cristo. No aconselhamento bíblico, nós retornamos à narrativa da cruz de Cristo, inserimos o aconselhado no contexto bíblico, na história da redenção. Sim, nós fazemos parte da história da redenção, onde Cristo é o ator principal e nós somos os coadjuvantes. Mostramos como a queda corrompeu o homem em sua totalidade, em sua mente, vontade, emoções. E levamos para a cruz de Cristo, onde ele tem a redenção dos seus pecados e a esperança da glória. E é nessa narrativa histórica e sobrenatural do Evangelho que podemos ser lembradas do que Cristo fez por nós na cruz. E confiarmos nas promessas e sermos libertas das mentiras e sermos saradas e curadas. A palavra e o Espírito operam em conjunto. Vejam só o que diz o livro de Isaías. Isaías 61, do versículo de 1 a 3. O Espírito do Senhor estava sobre mim. Lembrem que essa passagem foi a que Jesus falou no templo. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus.
a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Amada, se você está aqui hoje, ouvindo essa mensagem, e você ainda não tem um relacionamento com esse Senhor Jesus Cristo, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e está vivo. E Ele está intercedendo por nós hoje. E Ele enviou o seu Espírito Santo para que Ele habitasse em nós, para ganharmos vida, e vida no Espírito. Quando conhecemos Jesus, nós ganhamos a vida eterna. João 17,3 diz assim: a vida eterna é essa, que conheçam Jesus, o único e verdadeiro. Jesus disse que todo aquele que for a Ele não será rejeitado se você for a Jesus Cristo hoje. Ele vai te segurar, amada. Creia. Ele vai transformar o seu coração de pedra em um coração de carne e vai pôr nele tudo o que Deus deseja para você. Jesus nos deixou o Espírito Santo, que nos revela a sabedoria de Deus, Cristo crucificado, para nos dar poder, para ensinar a sua palavra. Ele nos santifica. E o Espírito Santo, amadas, está conosco antes, durante e depois do momento de aconselhamento. É o único conselheiro que está conosco o tempo inteiro. O nosso conselho, amadas, tem que vir da mente do Cristo no poder do Espírito. E eu quero terminar com a palavra de Deus, em Isaías 40, 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o enviou? Com quem ele se aconselhou? Para que lhe desse compreensão. Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Obrigada.